A Rússia pode invadir a Ucrânia dentro de dias ou semanas, ou até mesmo horas, mas ainda pode optar por um caminho diplomático. Essa é a análise do assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan. Ele também listou ataques cibernéticos como possíveis ações russas. Autoridades da inteligência dos Estados Unidos disseram ainda que o governo russo intensificou os preparativos para uma invasão em grande escala e que já reuniu 70% das forças que precisaria para traçar um possível ataque ao país vizinho. O governo russo nega ter planos de atacar a Ucrânia, mas concentra mais de 100 mil soldados perto da fronteira com o país. E eu já chamo, inclusive, a professora de Relações Internacionais e nossa colunista aqui, a Fernanda Manhota, para fazer uma análise para a gente sobre isso. Bom dia, professora. Oi, Fabiola, bom dia. É sempre uma alegria falar contigo. Você acha que a Rússia pode atacar realmente a qualquer hora, como disse o assessor da Casa Branca? Olha, Fabiola, dependendo de a quem se pergunta, essa resposta vem um pouco diferente, né? As lideranças na própria Ucrânia têm tentado minimizar as chances de um conflito armado, de uma invasão propriamente dita, ou boots on the ground, como a gente costuma chamar em relações internacionais, né, a invasão em si. Os russos também negam esse movimento, mas o fato é que os europeus, via a aliança da OTAN e também os norte-americanos, têm a cada dia demonstrado que a tensão está sim sendo escalada. Nós já falávamos em aproximadamente 100 mil soldados na fronteira russa com a Ucrânia em fins de 2021, lá para dezembro. Esse número se manteve relativamente estável nos primeiros dias de janeiro, e agora já há alguns indícios de que talvez chegue a próximo de 170 mil. Então, há uma articulação militar, há uma mobilização de capacidades na fronteira, e nós percebemos que a própria dinâmica da negociação diplomática vai se acelerando, o que significa que provavelmente há sim uma possibilidade de conflito real. Ainda existem mediações sendo feitas, por isso ninguém descarta a saída negociada, como o próprio Jake Sullivan deixou claro nessa última manifestação. Nós temos acompanhado, inclusive, uma série de conversas diretas de cúpula, né, entre presidentes europeus e as lideranças russas, tentando, de alguma forma, dissipar esse conflito, e sempre parece que, dentro da lógica da negociação, nós temos os europeus fazendo um pouco o lado do assopra, os americanos fazendo um pouco o lado do morde, né? Então, os americanos mais agressivos, os europeus tentando optar por uma via negociada. E isso tem a ver com várias coisas, inclusive pela característica geopolítica, né? Os europeus estão mais próximos à Rússia, são muito dependentes do próprio gás que vem da Rússia para abastecer energeticamente o continente, vão ficar vulneráveis em relação ao preço do petróleo, que caso o conflito aconteça, também vai sofrer alterações. Então, eu diria que nós ainda não estamos, de fato, em um conflito, porque ele não aconteceu, mas ele é, sim, iminente, e nós estamos, pouco a pouco, acompanhando uma escalada ascendente, Fabiola. Ô, Fernanda, e a gente fica com a dificuldade de entender a origem desse conflito, né? Se pudesse resumir para a gente em poucas frases, Fernanda, qual é o motivo dessa briga da Rússia com a Ucrânia? Por que essa vontade da Rússia de invadir a Ucrânia? O que está por trás disso? Olha, Fabiola, eu prometo que na coluna dessa semana eu vou responder mais extensivamente a essa pergunta, que tem sido bastante feita, né? O pessoal se questiona muito sobre isso, então resgatar os aspectos históricos é bem importante, mas tentando ser bem sucinta aqui por hora, eu diria que tem a ver com a própria organização da dinâmica de poder da região, que ainda tem muitas conexões com o esfacelamento da União Soviética, né? Então, desde que a União Soviética deixou de existir e, portanto, os países que compunham, né, essa estrutura se tornaram independentes, soberanos, enfim, existe uma rede de dependência em relação à Rússia, que é o mais importante deles, e, claro, também uma tentativa dos próprios russos de manter a sua hegemonia regional, manter um certo controle, uma certa dominação da região. Então, por mais que esses países não sejam parte de uma mesma união, como já foi o caso, os russos tentam manter os laços
e, de alguma forma, sustentar essa estrutura de poder que lhes é favorável. O problema maior é que existem dentro dessas regiões diversos grupos que não se conformam, que não se submetem aos comandos vindos do exterior, que entendem que esses países eles são independentes, autônomos, que eles não deveriam se curvar aos interesses russos, por exemplo. Então, existem movimentos nacionalistas, separatistas, movimentos que tentam buscar alianças contra-hegemônicas em relação à Rússia. Isso é o caso em várias dessas ex-potências aí soviéticas, que agora são países independentes. E para complicar essa situação ainda mais, a gente tem, do lado europeu ocidental, uma certa movimentação que vem acontecendo progressivamente desde os anos 90 para ampliação da sua rede militar, que é a OTAN. Então, de um lado, tem os russos querendo manter o controle das dos antigos parceiros soviéticos, e do outro lado tem os ocidentais tentando fagocitar, trazer para perto de si esses países. É o caso da Ucrânia. Toda vez que o Ocidente insinua que pode, por acaso, incorporar a Ucrânia à OTAN, isso desperta uma tensão enorme com os russos, porque eles estariam perdendo controle sobre países que eles consideram do seu domínio e porque, obviamente, a Europa Ocidental chega mais perto das fronteiras russas. Então, o resumo da ópera é um pouco esse. Não à toa, esse conflito de agora, essa tensão, começou justamente quando os russos acusaram a OTAN de avançar nessas negociações com a Ucrânia. Lembrando que outros países do antigo satélite soviético já hoje foram incorporados a essa aliança. O que os russos pedem é que a OTAN freie esse movimento, que ela pare de avançar e fazer negociação com esse pessoal do entorno da antiga União Soviética. E os europeus, americanos, obviamente, não têm intenção de fazer isso. Então, daí é que vem toda essa confusão, Fabiola.